Fala, galera! Hoje nós então vamos entrar na semana 4 do PET 3. Então, esta aula é destinada para os alunos dos sextos anos e vai então orientá-los para a realização desse trabalho dessa semana 4, tá? Então, semana 4 aí, mais uma aula, mais uma semana, finalizando então o PET 3. E aí na semana seguinte é a semana de enviar correções, semana de fazer revisão, semana de organizar os estudos, então, inclusive aqueles que não enviaram as atividades, ok? Então, vamos lá. Então, o que nós vamos trabalhar, então, essa semana? Essa semana, novamente, nós vamos falar sobre os povos pré-colombianos, né? Dando destaque nessa semana mais para os povos indígenas da América Portuguesa. No caso, quando a gente fala em América Portuguesa, nós estamos falando em Brasil, tá? Então, nós vamos estudar sobre os povos indígenas aqui no Brasil. Então, no primeiro texto, traz um texto sobre achados que foram encontrados na Avenida 7 de Setembro, em Salvador, capital da Bahia. Então, sempre que encontra-se, mesmo em uma obra, numa construção civil, achados pré-históricos, achados arqueológicos, tem que comunicar a uma autoridade que vai ser responsável, então, em chamar os pesquisadores para realizar aquele, para que seja retirado aquele objeto de um determinado local. É o que aconteceu na Avenida 7 de Setembro, tá? Então, vamos fazer essa leitura aí. Então, o título aí: arqueólogos encontram vestígios antigos da história indígena em Salvador. O artefato descoberto durante escavações na Avenida 7 de Setembro, em Salvador, o material foi encontrado próximo ao relógio São Pedro, pela equipe de arqueologia que trabalha na requalificação da via e também da Praça Castro Alves. Essa avenida em Salvador é comum, sempre foi comum encontrar vestígios pré-históricos. Então, por isso que sempre que faz uma atividade, um trabalho ali, já tem uma equipe preparada para isso. A descoberta, um vasilhame com tampa de cerâmica, continha em seu interior um corpo sepultado. Há indícios de que os restos mortais sejam de um homem, provavelmente um tupi-guarani, que pode ter vivido em Salvador entre os séculos XV e XVI. Então, os vestígios encontrados, né, demonstram que é uma urna funerária, né, ou seja, onde enterra mortos, e provavelmente de um tupi-guarani do século XV e XVI, ou seja, bem no início, né, do período de colonização do Brasil. Em agosto de 2019, a mesma equipe já havia encontrado restos mortais de um tupi-guarani na avenida, mas não puderam precisar se ele havia vivido na era pré-colonial. Agora os profissionais trabalham para mover os novos artefatos arqueológicos com segurança, com futuros estudos. O vasilhame tem decoração na parte interna, um indicativo de que foi confeccionado para um ritual de enterramento. O corpo dentro de uma urna também nos evidencia isso. O material que forma a cerâmica e a pintura nos trazem sinais de que é uma urna tupi-guarani. Então, esse tipo de confecção, segundo estudos arqueológicos, indicam que é uma urna tupi-guarani. Então, o arqueólogo diz: para mim, não há dúvidas, afirmou o coordenador da escavação, o arqueólogo Cláudio César de Souza e Silva. Durante o trabalho na região soteropolitana, a equipe de arqueólogos já retirou mais de 12 mil artefatos históricos da Avenida 7 de Setembro e da Praça Castro Alves. Então, olha só, durante dezenas de anos, né, foram retirados mais de 12 mil artefatos sempre que sempre que faz uma escavação na Avenida 7 de Setembro, ou seja, é um sítio, praticamente um sítio pré-histórico, Avenida 7 de Setembro, em Salvador, na capital da Bahia. Mexeu, sai um artefato.
né? Ou seja, vai fazer uma reforma, sai um artefato. Vai fazer uma escavação, sai um artefato. Vai mexer com a rede de esgoto, sai um artefato. Então, são muitos artefatos que foram encontrados, 12.000 artefatos. Então, diante disso, nós vamos, então, começar as atividades. As atividades dessa semana, então, começa com essa leitura, na página 71, e vai até a página 74. Então, na número 1, atividade 1, tem um mapa aqui da América, né, do Sul, indicando para vocês diversos povos indígenas, né, os tupi-guaranis, né, vocês estão vendo aqui, ó, território brasileiro, não tem como marcar com a caneta, território brasileiro, América Portuguesa, os Gs, então tupi é um tronco linguístico, né, onde estão reunidos vários povos indígenas, assim como os Gs também é um tronco linguístico onde estão reunidos vários povos indígenas. Além desses dois povos aqui que nós encontramos no Brasil, está os Caribe, os Aruaque. E ao longo da Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, vocês podem encontrar os Incas, os Tibicas e os Araucanos, tá? E aí vem as perguntas em cima dessa imagem aí. Quais povos indígenas ocuparam o território brasileiro na América pré-colombiana? Estão representados na imagem. Então, aqui está mostrando, né, esses povos indígenas que ocuparam o território brasileiro. Então, é a questão A, letra A, que vocês vão responder. B, pesquise no livro didático, na internet, informações a respeito desses povos. No caso, vocês vão ter que pesquisar sobre esses povos que vocês escreveram na letra A, tá? Então, os povos que você escreveu, que está indicado no mapa, né, da América do Sul, pegando esse trecho do território brasileiro, vocês vão pesquisar na letra B, tá? Então, vocês podem falar sobre a língua, sobre a cultura, sobre os rituais que eles tinham. Tem uma série de coisas que vocês podem pesquisar. C. Quais outros grupos indígenas ocuparam o território brasileiro na América pré-colombiana? Então, vocês vão fazer a letra C, né, vão destacar os outros povos indígenas que não é indicado no mapa. Então, aí vocês têm que pesquisar pelo menos uns 2 povos aí, destacando para nós. Letra D. Quais povos indígenas ocuparam a região que hoje compreende o estado de Minas Gerais? Vão ter que pesquisar também, que aqui no texto não nos indica. Letra E. Pesquise na história da sua cidade e descubra quais povos indígenas habitavam seu território. Aqui, no estudo histórico, né, toda pesquisa histórica que foi realizada aqui em Campos Gerais não indica nenhum tronco, nenhuma família indígena que tenha vivido aqui. Isso dentro de estudos atuais. Não quer dizer que não tenha vivido, né? Porque o que seria mais provável de viver aqui na nossa região do sul de Minas? Povos tupi-guaranis. Então é o mais provável. Mas ainda não foi encontrado vestígios que levassem a gente confirmar isso. Então não podemos afirmar que viveram povos indígenas aqui na nossa região, no nosso território da cidade de Campos Gerais. Estou falando da cidade de Campos Gerais. Nem estou falando do ponto de vista do sul de Minas. Estou falando na cidade de Campos Gerais. Porque em outras cidades do sul de Minas há indícios, inclusive, de povos indígenas, né, ter vivido. Por exemplo, vou dar um exemplo da cidade de Paraguaçu. Lá tem vestígios de povos indígenas que viveram lá. Inclusive, o próprio nome da cidade, Paraguaçu, é um nome indígena, tá? No caso aqui de Campos Gerais, não há indícios. Número 2. Agora, número 2 é sobre o sítio arqueológico de São Raimundo Nonato, lá no Piauí, né? Então, em São Raimundo Nonato, junto com várias outras cidades, como São João do Piauí,
como Canto do Buriti, como Coronel José Dias, eles formam o Parque Nacional da Serra da Capivara. E lá foram encontrados vestígios de cerca de 50 mil anos que foram datados pela arqueóloga Ned Guido. E também na Serra da Capivara foram encontrados pinturas rupestres. Tá? Então, nesses vestígios, né, inclusive de restos de fogueira que foi encontrado na cidade de São Raimundo Nonato, que fica nesse Parque Nacional da Serra da Capivara, foram encontrados, então, restos de fogueira que foram datados em 50 mil anos. Ou seja, estudos indicam, por causa dessa pesquisa feita nessa Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, em Canto do Buriti, que o povoamento teria ocorrido na América há 50 mil anos. Tá? E aí vem uma imagem para vocês, que é uma pintura rupestre. É uma pintura rupestre do sítio arqueológico da Serra da Capivara. Tá? Então, é uma pintura rupestre. Essa pintura rupestre tem milhares de anos. Então, o que eles faziam para fazer? O que esses homens pré-históricos utilizavam para fazer esse tipo de registro? Né? Primeiro, eles registravam o seu cotidiano, ou seja, o seu dia a dia. Segundo, eles usavam minerais, né, de cor vermelha, amarela, preta, eles faziam mistura com esses minerais e registrava isso na parede das cavernas. E eles acreditavam que essas imagens tinham algo mágico, tinham um caráter mágico. O que quer dizer isso? Eles representavam, né, desenhavam caçando um animal, como vocês podem observar aqui, ó, eles estão caçando uma capivara, daí o próprio nome do local, Serra da Capivara. Então eles acreditavam que ao desenhar caçando, né, ao registrar caçando, eles teriam mais facilidade de caçar, de buscar a sua caça, de capturar a sua caça. Então isso era é denominado pelos arqueólogos de um caráter mágico. Além, é claro, como eu já disse para vocês, eles registravam o seu cotidiano, o seu dia a dia. E qual que era o dia a dia deles? Caçar, pescar, coletar frutos. Então, geralmente, eles faziam, registravam o que predominava na vida deles, que era a caça. Então, eles eram povos caçadores-coletores. E aí vem a pergunta: qual nome se dá a esse tipo de registro? Muito fácil, né? Já disse. Letra B, quais foram os recursos utilizados para fazer essa pintura? O que eles utilizavam? Também já disse. Letra C, o que essa imagem nos diz a respeito do povoamento da América? Né? Então, eu também já trabalhei essa questão, falei para vocês, destaquei isso para vocês. Letra D, observe a imagem. É possível dizer quais eram os possíveis hábitos dos povos que habitavam o continente americano na antiguidade? Pela imagem dá para saber quais os hábitos, né, que eles tinham. Por exemplo, hábitos alimentares. Que tipo de atividades que eles desenvolviam? Letra E. Quais a diferença entre os registros feitos pelos povos pré-colombianos no Brasil e os povos da Mesopotâmia? Então, nós fizemos um estudo anterior sobre os povos da Mesopotâmia, aí vocês vão fazer uma comparação aí, tá bom? Então, é só comparar povos da Mesopotâmia com povos indígenas do Brasil, tá bom? E a número 3 está mostrando os sambaquis, que foram datados de cerca de 10 mil anos. Os sambaquis foram grupos nômades, como eu destaco aqui, que eles realizavam um amontoado de conchas. Esse amontoado de concha, onde viveram esses povos, são chamados de sambaquis. Então, alguns estudos dizem que esses sambaquis, como vocês estão vendo nessa imagem, agora, com matos aqui cobrindo os sambaquis, que é um amontoado de conchas, eles enterravam seus mortos. Tá? Outros acreditam que seria uma espécie de lixo orgânico natural, né, produzido pelo próprio homem que viveu nesses locais.
E onde que eles viveram? Aqui, ó, no mapa indica que eles viveram do litoral do Espírito Santo. Aqui está errado, viu, gente? Espírito Santo é onde está Rio de Janeiro. Onde está Espírito Santo é o Rio de Janeiro. Então está trocado aqui. Então um erro aqui no mapa. Ó. Onde está Rio de Janeiro? Voltando. Onde está Rio de Janeiro é Espírito Santo, porque o Espírito Santo está ao norte do Rio de Janeiro. E onde está Espírito Santo, que é ES, é o Rio de Janeiro. Então esses sambaquis são povos que viveram do Espírito Santo, tá? Então deixa eu corrigir aqui, ó. Pegar a canetinha aqui. Ó, Espírito Santo. Onde está Rio de Janeiro? É ES. E onde está ES é Rio de Janeiro. Então, erro da apostila aí, tá? Então, esses povos, eles viveram aqui do Espírito Santo, litoral do Espírito Santo, litoral do Rio de Janeiro, litoral de São Paulo, litoral do Paraná e Santa Catarina até aqui, ó, no Rio Grande do Sul. Olha só, todo esse litoral aqui é que viviam esses povos sambaquis. Então, povos nômades que viviam da caça e da coleta e também caçadores, pescadores, coletavam conchas e alimentavam muito de concha. Então, ao longo de milhares e milhares de anos, eles foram acumulando esse amontoado de conchas e daí o nome sambaquis. Tá? E a palavra sambaqui vem do Tupi-Guarani. Tá? E aí vocês têm a perguntinhas. O que você observa na imagem 1? A imagem 1 são um amontoado de conchas denominados sambaquis. B. Pesquise no livro didático na internet e descubra a função dos sambaquis. Então, como eu disse para vocês, tem várias hipóteses sobre os sambaquis. Várias. Vocês vão pesquisar uma delas. Letra C. Olhando para o mapa da imagem 2, quais regiões do Brasil foram habitadas pelos povos sambaquis? Então, é só olhar aqui, eu destaquei para vocês. Tá? O que o estudo dos sambaquis pode nos oferecer a respeito dos povos que habitaram o Brasil no período pré-histórico? Então, letra E, novamente, o que o estudo dos sambaquis pode nos oferecer a respeito dos povos que habitaram o Brasil no período pré-histórico? Isso aí vocês vão ter que pesquisar, ok? Então, semana 4, encerramos na página 74, na apostila, na parte de história, e aí então vocês vão terminar isso aí, né? Encerrar a semana 4, encerrar o PET 3. Na semana que vem, como eu disse para vocês, vai ser um período de revisão, de correções. Então, as correções vão ser enviadas ou em Word ou em PDF. Espero que tenham um bom trabalho.